Repetindo como a crianças. Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Eu espero que esse áudio te encontre bem, a você e sua família. E nós estamos aqui uma vez mais para fazer os nossos estudos bíblicos. Antes, porém, meus 3 recadinhos. Por que estamos fazendo isso? Porque estamos lendo a Bíblia toda juntos e todos os dias deixamos um breve estudo aqui para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Então, esse estudo, pegue, ouça, compartilhe, para que outras pessoas também possam ter acesso a um conteúdo que possa edificá-los. O segundo aviso, que é sempre dado aqui, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer uma leitura sistemática do texto bíblico. Ela divide a leitura em todos os dias em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você ler todos os dias, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Aqui também na descrição nós deixamos um link para um livro do Cacau Marx, que ele escreveu baseado, uma introdução da Bíblia, na verdade, ao livro dele, e ele escreveu baseado nos estudos que fez da Bíblia 365. Por último, mas não menos importante, eu te estimulo a olhar aqui na nossa descrição os dias que temos estudo bíblico na igreja. Nós temos estudos às segundas-feiras, nós temos estudos às quartas-feiras, às quintas-feiras e aos domingos temos a escola dominical às 8h30 da manhã e às 17 horas. Vá lá às 8h30 da manhã me visitar, vai ser um prazer estar com você lá. Estamos estudando o livro de 2 João. Hoje eu vou ler só 3 versículos, repetindo como crianças. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Isaías 33, de 1 a 3. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, sê tu nosso braço manhã após manhã, e nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto, fogem os povos, quando tu te ergues, as nações são dispersas. Eu vou ler o versículo 1 porque ele usa a palavra perfídia e às vezes pode ficar complexo para entendê-la. Eu vou ler na NVI. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Versículo 2. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos, ser tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantam, dispersam-se as nações. O Schneider vai dizer que esse trecho do livro de Isaías, esse capítulo, não traz nada novo. Ele vai usar a seguinte frase: de forma geral, o conteúdo desse capítulo não apresenta novidade alguma em relação ao que foi dito em capítulos anteriores. E o que o autor está dizendo a respeito disso? Ele está dizendo, essencialmente, sobre a mensagem profética de Isaías falando de maneira recorrente ao povo e chamando a atenção ao povo de maneira recorrente sobre a necessidade de deixar os seus pecados e se voltar para Deus, porque o juízo de Deus há de vir. E a mensagem sempre conjugada de juízo e graça, de juízo e de restauração. Esses 2 elementos estão aqui novamente. Por isso, o Schneider vai dizer que não há nada novo. Ora, se não há nada novo, por que Deus precisa ficar repetindo? Por que Deus precisa ficar trazendo sempre essas mensagens? Primeiro, lembre-se que Deus, como Deus chama o povo de Israel diversas vezes na história, Deus chama o povo de um povo obstinado, de um povo teimoso, de um povo que recorrentemente precisa ser lembrado que é pecador, que se afasta de Deus, que se afasta do coração do Senhor. Meus queridos, meus irmãos, nós somos exatamente assim. Nós somos um povo obstinado, que se afasta de Deus, que volta para as nossas próprias coisas, que volta para os nossos próprios afazeres do dia a dia, e tantas vezes esquecemos simplesmente de Deus e da sua palavra e de dedicar tempo para o Senhor. Há um tempo atrás, ouvindo um vídeo do Iago Martins, ele me impactou muito porque ele me disse sobre sinais de conversão. E ele diz que os sinais de um convertido é que ele ama mais as coisas que Deus ama, e ele odeia mais as coisas que Deus odeia, e que ele se parece mais com Jesus. E se eu amo mais as coisas que Deus ama, eu vou querer mais me aproximar dele, mais me afastar de alguma coisa que é distante dele. Mas Deus precisa repetir porque ele está falando a um povo obstinado, que é um povo que é o contrário disso, que é um povo que ama as coisas que Deus odeia. E é um povo
que odeia as coisas que Deus ama. Esse é o povo de Israel e esse é o nosso coração tantas vezes. Além disso, lembre-se que Deus endurece o coração do povo para que eles mesmos não ouçam. E quando você ouve eu falar isso, parece que Deus está tomando primeiro um ato mau e parece que Deus está sendo injusto, já que Deus está endurecendo o coração de Deus, daí Deus está endurecendo o coração do homem. Como é que esse homem vai se arrepender e vai chegar até ele? Esse é o raciocínio clássico de uma mente cartesiana, secular, pós-moderna. Tá? E eu já falei aqui diversas vezes, enxergue isso sob uma perspectiva diferente. Enxergue isso não como Deus fazendo um movimento para endurecer o coração para que as pessoas não ouçam. Enxergue isso como Deus tirando a sua mão, como Deus tirando o seu espírito, como Deus tirando o seu alerta, como Deus tirando o seu freio. Quando Deus tira o freio, só resta ao homem a própria mente dele. Só resta ao homem o próprio pecado. Então só resta ao homem afundar-se cada vez mais no seu pecado. Augusto Nicodemos fala que o castigo do pecado é mais pecado ainda. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quanto mais nós pecamos, mais nós afundamos no pecado e mais nós entramos na espiral negativa do pecado e mais nós entramos no buraco do pecado. Então, o próprio pecado traz como castigo mais pecado, nos afunda ainda mais. É por isso que Deus fica repetindo. Deus fica repetindo porque aqui há um povo de coração obstinado e Deus fica repetindo porque Ele está tirando a mão desse povo. E Ele está tirando a mão desse povo. Aí você fala, mas se Ele está tirando a mão desse povo, por que Ele repete? Lembre-se do que nós falamos. Isaías vai sempre trazer essa mensagem de juízo, mas ela vai sempre vir conjugada com a mensagem de graça. Deus fica repetindo porque apesar dele dizer que há uma lógica retributiva nas ações dos homens, ou seja, aquilo que nós fazemos tem uma retribuição, então se nós erramos, a retribuição para isso é a morte, Deus ainda quer e deseja salvar o seu povo. Deus ainda quer e deseja que o seu povo o escute, por isso ele fica repetindo. E no versículo 1 ele vai dizer assim, ai do destruidor, ai do destruidor que não foste destruído, que procedes perfidamente e não fosse tratado com perfídia. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Ai daquele que se levanta com altivez e que não reconhece que está sendo usado pelo próprio Deus. Lembre-se que aqui no contexto de Isaías, ele tem muito provavelmente em mente a Assíria, que já foi usada para destruir o reino do norte e que é uma ameaça ao reino do sul, ao reino de Judá, mas que não reconhece que nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus. E começa a achar com altivez que é uma nação muito poderosa. Há um anúncio claro aqui de um princípio de retribuição. Ai de você que acredita que é muito bom. Ai de você que é destruidor, mas que não reconhece que Deus usou você para ser esse fruto de destruição e a arrogância sobre o seu coração. Você há de ser destruído. Da mesma forma que a palavra serve às nações poderosas, serve para entender que as nossas ações insensatas têm o devido juízo. O versículo 1 deixa claro que quando nós tomamos ações de maneiras recorrentes para ignorar a Deus e os desígnios de Deus, que o juízo e a justiça retributiva virá sobre nós. Um povo que é chamado por Deus não é convidado para viver a vida como bem entende. Um povo que é chamado por Deus é convidado para viver a vida de acordo com aquilo que Deus deseja. Então, ai daquele que, mesmo que tenha sido usado por Deus num dado contexto, não reconhece que é usado por Deus e se enche de arrogância. O final desse será a destruição. E no versículo 2, logo depois no versículo 2, nós temos Isaías falando de um povo clamando por socorro. Diz assim, Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu nossa força a cada manhã. Mostra um povo que clama porque o tempo da angústia chegou. Se no versículo 1 Deus fala da retribuição sobre o destruidor,
também é claro que haverá um destruidor. Então, quando esse povo começa a perceber que haverá um destruidor, assim como Isaías havia falado no capítulo 32 sobre as mulheres, quando esse povo percebe que haverá um destruidor e que o destruidor é uma ameaça real, isso traz angústia. E aí esse povo vai clamar. Somente quando nós reconhecemos a presença da angústia é que nós tomamos ciência de que nós precisamos buscar a Deus. Somente quando nós reconhecemos quão altivo o nosso coração é, como é altivo o coração do destruidor no versículo 1, é que nós começamos a buscar de Deus o livramento para esse coração altivo que nós temos. Somente quando nós reconhecemos que, assim como no versículo 1 o destruidor tem um coração altivo, nós também o temos, é que nós começamos a clamar por Deus e nós começamos a clamar pela misericórdia dele. E nós começamos a clamar para que ele nos preserve. E veja, no versículo 3, vem a resposta de Deus. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. No versículo 3, aquilo que Deus diz no versículo 1, que vai haver o juízo, ele diz, vai haver o juízo, e o juízo já começou. O clamor tem a resposta. O clamor do versículo 2 tem a resposta de Deus que começa a livrar o seu povo. Começa a livrar o seu povo da Síria. O reconhecimento da nossa altivez nos faz clamar, como no versículo 2. E o clamor vai trazer a libertação de Deus sobre nós. A libertação de Deus sobre nós, ela não vai se manifestar sempre como uma libertação, um livramento da angústia num momento curto e rápido, como não aconteceu com o povo de Judá, que foi levado ao exílio e ficou 70 anos no exílio, e grande parte do povo ficou mais de 100 anos no exílio. Você consegue imaginar que esse juízo que veio sobre Judá significou que parte do povo ficou 70 anos no exílio, e parte do povo ficou mais do que esse tempo no exílio? E esse povo, por mais que ele tenha clamado no exílio, eles passaram os 70 anos lá. O que acontece no versículo 3 é que Deus diz que, apesar desse tempo árduo e desse tempo duro que há de chegar, ele vai trazer castigo sobre o destruidor. Ele vai trazer castigo sobre aquele que castiga o seu povo. Mas ao mesmo tempo ele vai trazer o livramento do seu povo. Mas vai trazer o livramento do seu povo no tempo certo. Porque Deus não vai simplesmente nos livrar da angústia, Deus vai nos livrar da angústia, trazendo correção ao nosso coração. Quando o povo reconhece que a altivez o levou a cair, ele clama, como Daniel clamou no capítulo 9 do livro de Daniel. Ele diz que ao Senhor pertence a honra, a glória e o poder, e ele fala, e a nós o corar de vergonha. Nós somos um povo que está em exílio, e nós temos que nos corar de vergonha, porque se estamos em exílio, é porque deixamos o Senhor, é porque fomos altivos. Então, como Isaías diz no versículo 2, e como Daniel fez no capítulo 9, esse povo clama. E quando esse povo clama, vem a resposta de Deus, como Isaías diz no versículo 3. O clamor tem resposta, mas a resposta ela não vai vir necessariamente no formato que nós esperamos, nem na hora que nós esperamos, mas ela virá. E qual resposta é essa? A resposta de um coração que reconhece e clama no versículo 2 que andou altivo e separado de Deus. Então o tipo de oração que Deus está falando aqui não é um tipo de oração para resolver nossos problemas do dia a dia. Não é isso, eu vou clamar para resolver esse problema do meu dia a dia aqui, então eu clamo, olha o que o versículo 2 diz, aí no versículo 3 eu tenho a certeza que Deus vai me responder. Não é esse tipo de oração que Isaías está falando aqui. Isaías está falando aqui de um povo que reconhece a sua miséria e que é fruto do juízo por causa da sua miséria, no versículo 2, e que Deus vai livrar esse povo porque ele reconhece que ele precisa de misericórdia. Misericórdia para mudar o seu íntimo, não misericórdia para mudar as circunstâncias. Eu vou repetir isso. Misericórdia para mudar o seu íntimo e não misericórdia para mudar as circunstâncias. As circunstâncias vão de mudar sim, mas Deus está falando com o povo de Israel que, antes de tudo, é necessário que eles reconheçam e clamem para que Deus mude o coração deles. Se o coração humano não sofrer um ajuste radical, nós não temos capacidade de entender isso que Isaías está falando. Eu vou repetir isso. Se o coração humano não sofrer um ajuste radical, nós não temos condições de reconhecer isso. Por isso que Deus tem que fazer, como eu disse no estudo de hoje, repetir, como repetiu ao povo de Israel como crianças, ele tem que fazer conosco. Repetir
coma crianças. Que Deus te abençoe.